Oi pessoal da TV Altiora, nossa audiência também que nos assiste pela internet, pelas redes sociais, meu amigo Fábio Arcanjo, toda a equipe aí do programa Dito e Feito, estamos aqui mais uma quarta-feira para fazer um bate-papo com a diversidade, para falar sobre comportamento. E aproveitando que o mês da diversidade acabou, agora é que realmente nós temos que falar sobre diversidade. Porque se houve um mês da diversidade e sensibilização, não era só porque naquele mês isso era importante, mas porque nesse mês que passou, a gente tenha ideias para depois colocar em prática no decorrer do ano. E dúvidas também para tirar, porque às vezes a pessoa acha que, isso é bobagem, não vou perguntar sobre isso, eu não tenho dúvidas, é uma coisa que está distante, e eu acho que a diversidade sexual está bem próxima de todos nós. Né? Hoje, mais do que nunca, todo mundo conhece alguém que faz parte do segmento LGBT, ou na família, ou no trabalho, ou entre amigos, enfim. Não é algo que está escondido, graças a Deus, né? Porque basta do tempo que tinha que ficar no armário. Né? Então são novos tempos, e com novos tempos, novas dúvidas. E por isso que é importantíssimo tirar essas dúvidas, para a gente não cometer os velhos erros, né, de achar que sabe tudo e acabar falando bobagem, fazendo bobagem. Então vamos lá, as perguntas dos nossos colaboradores aí, que são bem interessantes nesse programa de hoje. Vamos lá. No mês da diversidade, muitas empresas colocam as cores da diversidade nos logos e sites. Elas se preocupam mesmo com a causa ou é só isso mesmo? LAS de Atibaia, São Paulo. Então, LAS, infelizmente, às vezes é só isso mesmo. Porque muitas empresas colocam lá o logo da diversidade, o colorido, mas na verdade não empregam LGBTs, não fazem um produto focando nessas pessoas, acabam tendo práticas reiteradas de preconceito internamente nas empresas e até nos pontos de venda, enfim. Não levam em consideração isso depois. E mais do que nunca, dizem que ajudam o segmento, mas não ajudam de verdade o segmento. Acabam fazendo até doações, mas para entidades e instituições LGBTs que vão dar visibilidade, ou seja, só doa para quem vai mostrar que doou, para quem vai aparecer na mídia. Porque ajudar realmente o LGBT que está passando por necessidade, ou instituições menores que atendem essas pessoas desse segmento, normalmente não vem nada dessas empresas. Infelizmente é uma pena, né? Porque na verdade a gente percebe que apoiar LGBT às vezes é mais uma questão de marketing do que uma questão de realmente de apoiar. Mas eu espero que com o trabalho nosso e de outras pessoas que estão vindo, é uma galera nova, a gente consiga mudar essa situação, tá bom? Próxima pergunta. Eu tô rapidinho hoje porque tem uma pergunta bomba aqui pro final do quadro, hein? Existe alguma regra ou política para contratar trans e LGBT em geral? Algum cuidado especial? MAT de Bragança Paulista. Primeiro, MAT, eu achei bonitinho você colocar trans e LGBT, como se o trans não fizesse parte, né? E toda pessoa trans faz parte da LGBT, né? Faz parte do T, né? De trans, transgênero, enfim, né? E tudo mais. Então, pessoal, não existe regra nenhuma nas empresas. E não deve existir. O que deve existir é a regra de não haver discriminação contra essas pessoas. Porque, na verdade, numa entrevista de emprego, a gente tem que levar em consideração o currículo. Então, se aquela pessoa trans, aquele LGBT, tem um currículo, tem qualificação, o fato dele ser LGBT não tem que ser um diferencial para prejudicá-lo e nem para favorecê-lo, né? Porque não tem sentido falar, vamos contratar LGBT porque eu quero contratar um LGBT. Isso também fica esquisito, dá a impressão que é algum animal exótico, né? Que eu preciso de ficar buscando um artigo de decoração, e não é nada disso. Acho que as pessoas têm que ser contratadas pela capacidade delas, pelo talento delas. E o fato de elas serem LGBTs ou não vai ter que implicar em nenhuma mudança, nenhuma regra, nenhuma política de empresa. Ao contrário, eu acho que a empresa tem que ter uma política e regras de respeito a todas as pessoas, os LGBTs ou não. Porque às vezes fala tanto de respeitar o LGBT, mas o hétero também tem que ser respeitado. Não com relação a quando o hétero comete homofobia, que aí não tem que ter respeito nenhum. Agora que é crime, tem que ter realmente uma retaliação. Agora, com relação ao ambiente de trabalho, tem que ser um ambiente saudável para todos e agradável para todos. E o momento de eu beber um pouco d'água e me preparar para responder essa perguntinha que chegou no nosso e-mail essa semana. Fui usar o celular do meu marido e achei várias fotos da travesti aqui do bairro. O que faço?
Converso com a travesti, preciso de ajuda. SLC de São Paulo, SP. Então, essa pergunta, num primeiro momento quando eu li, eu falei, nossa, que coisa esquisita, como é que eu vou responder? Mas aí eu parei para pensar que de repente isso não é uma coisa isolada, isso acontece com muita gente, né? E acontece em várias situações. E aí eu vejo aqui uma coisa bem assim, culturalmente aceita, né? Do tipo, ela achou no celular do marido uma foto ou fotos da travesti do bairro, que eu não sei como foram parar lá, né? Ela também não sabe que o celular não é dela. E aí ela, ao invés de pensar, vou conversar com meu marido, não. Ela vai perguntar pra travesti o que tá acontecendo. Gente, às vezes essas fotos nem foi a travesti que mandou. Agora uma coisa eu te digo, é estranho o seu marido ter esse tipo de foto no celular, né? Por que ele teria fotos desse tipo? Qual o interesse nessas fotos? Ah, mas foi por uma brincadeira. Se for uma brincadeira, já é uma brincadeira de mau gosto, porque travesti não é bagunça, né? Certo? LGBT não é bagunça pra ser piadinha, pra ser coisa pra passar pra meme pros outros. Né? Então eu não sei também como é que é a qualidade dessas fotos, o teor delas. Mas uma coisa eu digo, SLC, você precisa conversar com o seu marido. Você precisa ficar atenta ao seu marido e ver o que está acontecendo. Será que ele tem curiosidade? Será que essas fotos são só para ver? Será que é uma travesti, aspas, como o pessoal diz de uma forma pejorativa, né? Super feminina? Ele despertou o interesse nele de ver, nossa, será que é travesti mesmo? Que é uma coisa esquisita, né? Mas para muitos heterossexuais é uma fala que às vezes é repetida, né? Do tipo, nossa, nem parece homem, mas não é homem, é travesti, né? No sentido literal, não é um parâmetro de comparar com ele, é comparar dentro de um outro contexto da diversidade. Então pessoas trans acabam sendo estigmatizadas, as travestis acabam sendo estigmatizadas por causa desse tipo de pensamento, que se um homem tem interesse por uma travesti, por uma mulher trans e aí por diante, ou por um LGBT em geral, em vez de questionar este homem, a gente questiona a diversidade, questiona a travesti, é porque deram em cima, porque deram mole. Peraí, não é nada disso. Apesar que um pouco disso também remonta à questão do machismo da nossa sociedade, né? Porque o homem trai a mulher, trai a esposa, e a culpa é da outra, né? Não é do homem que traiu. Né? Então a outra que é vagabunda, que não presta, que é aí por diante. E na verdade é o homem que traiu. Às vezes essa outra foi enganada, foi iludida, foi seduzida também. Então a gente não para pensar como a gente às vezes reitera algumas práticas misóginas, machistas, e como isso depois vai de cara quando acontece um evento desse, né? Então vamos questionar a travesti e não vamos pensar o que o meu marido está querendo de verdade. E aí eu acho que também nem tudo está perdido, né, amor? Conversa com o seu marido, vê o que ele quer, vê o porquê dessa curiosidade. Às vezes não tem nada, você está fazendo uma tempestade porque você ficou impressionada porque você conhece a moça, né? Mas aí se você não conhecesse a foto, poderia passar batido. Talvez você nem soubesse que é uma travesti. Apesar que, como eu falei, eu não vi essas fotos misteriosas. Mas de qualquer forma, eu espero ter ajudado um pouquinho e eu espero colocar a gente para refletir um pouco sobre isso, né? Sobre culpabilizar às vezes o outro, e em vez de você refletir um pouco mais sobre a sua relação, sobre aquilo que você tem. Então, pessoal, hoje nós fomos direto ao ponto aqui. Muito obrigado pela atenção. Mandem mais perguntas pra gente. Diversidade sexual não é bagunça, não é só no mês da diversidade, é o ano inteiro a gente tirando dúvidas e combatendo o preconceito. Beijo no coração de vocês, até a próxima.